Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Paim, senadora Zenaide, colegas de mesa, Edson, Celso, Romero, que já saiu. Estar na CDH é estar na casa de todos aqueles que defendem as causas sociais, que defendem o trabalhador brasileiro, que defendem esses 13 milhões de brasileiros que estão na linha de miséria. Felizmente, temos um local onde a gente pode vir e defender livremente a essas pessoas. A reforma da Previdência, ela não pode ser analisada individualmente. Nós temos que pensar um pouco no passado. Ainda no governo Temer, a PEC 95, a do teto dos gastos, a gente dizia nesta mesma casa que ela iria acabar com o serviço público para aqueles que mais necessitavam deles. O congelamento dos investimentos, o congelamento dos gastos iria prejudicar aquele brasileiro menos provido financeiramente. Em seguida, vem a reforma trabalhista e defendíamos aqui. A reforma trabalhista é uma mentira que estão dizendo que isso vai gerar emprego. É uma mentira que estão dizendo que isso vai aumentar o número de carteiras assinadas. A reforma trabalhista veio para acabar com o emprego. Trouxe o emprego intermitente, o trabalho intermitente, o trabalho informal e retirou todos aqueles que estavam no sistema previdenciário com a sua carteira assinada, levou esse pessoal para a rua para fazer trabalho informal, para fazer o trabalho intermitente, trabalhando muito menos tempo, contribuindo, e extinguiu também a possibilidade desses 13 milhões de brasileiros de estarem trabalhando. As coisas vão continuando e vem a lei da terceirização, que também prejudicou grandemente as pessoas, porque as pessoas deixaram de ter seu emprego e, se quisessem, teriam que rebaixar o seu salário para poder que as empresas tivessem mais lucro e menos garantias através das empresas terceirizadas, prestadoras de serviços, que muitas vezes são de uma forma muito mal feita, que fecham as portas hoje, não pagam os direitos das pessoas e no dia seguinte abrem uma nova empresa com outros nomes. As coisas vão continuando, né? E começou-se a reforma da Previdência, então, naquele momento, e nós todos estávamos aqui, as entidades sindicais, senadores de luta, como os senhores e a senhora, defendendo que aquela reforma prejudicaria enormemente o trabalhador brasileiro. Conseguimos evitar que aquilo fosse à frente, certamente ajudado pela fragilização do presidente Temer, e conseguimos que isso viesse até esse momento. Quando esta reforma foi retomada agora no governo Bolsonaro, é apenas uma sequência de todas essas operações para aumentar a incrível taxa de crescimento de miséria do Brasil. Esta reforma da Previdência também não veio para reformar a Previdência. Ela veio, assim como a trabalhista veio para acabar com o trabalho, a reforma da Previdência veio para acabar com a aposentadoria. Ninguém mais vai aposentar. Como o senador disse, com 100 anos, eu acho que ninguém vai conseguir se aposentar. Não chegarão a essa idade. Nem no Sul, nem no Sudeste, muito menos no Norte e Nordeste. Então, nós temos a certeza que a reforma da Previdência é para acabar com a Previdência. Infelizmente, a reforma, tanto a PEC do teto dos gastos, quanto a reforma trabalhista, quanto a lei de terceirização, saíram da Câmara e foram aceitas nesse Senado sem maiores discussões. Nós temos agora a chance de mudar essa questão. A reforma da Previdência, do jeito que é o seu texto inicial, teve pequenas melhoras dentro da Câmara, mas foi amplamente discutida. Não é por falta de informações que os senhores senadores, senhoras senadoras, deixarão de tomar qualquer providência no sentido de melhorar esse texto, que é terrível, é perverso para o trabalhador. Temos condições, sim. Temos esperança que o Senado cumpra a sua parte e faça uma análise melhor, e não esperando uma PEC paralela.
Essa PEC paralela, do jeito que está sendo conduzida pelo governo, ela estará muito mais próxima de trazer de volta a capitalização, de trazer de volta aos estados e municípios a lei de aposentadoria igual para estados e municípios, do que para tentar melhorar as condições que estão sendo apresentadas. Não é essa PEC paralela que nós queremos. Já tivemos outras PECs paralelas que vieram para melhorar. Esta não vem para melhorar. Mas assim mesmo, levamos quase 2 anos para aprovar. Quase 2 anos. E o compromisso será votar em seguida. Calcule como é que vai ser agora. Então, não há condições de que a gente espere a PEC paralela. Que os senadores, que as senadoras usem o seu cargo, usem a força da sua competência para melhorar essa reforma ainda na votação em primeiro turno dentro desta casa. Se é uma reforma que veio, segundo o governo, para melhorar as condições do trabalhador brasileiro, quando a gente sabe que não é isso, é somente uma reforma fiscal, é uma reforma apenas para diminuir os gastos. E, ora, se eu diminuo os gastos com a Previdência, se eu diminuo os gastos com a Seguridade Social, logicamente eu estou deixando de dar esse dinheiro para aquele que mais precisa, para os trabalhadores. E não é também uma reforma para acabar com privilégios. Essa reforma atinge duramente muito mais o trabalhador da iniciativa privada do que o servidor público. Muito mais aqueles que ganham 1 salário, 2 salários, do que aqueles que têm um salário melhor. Então, nós temos, sim, que reformar essa reforma, sabe? É uma redundância, mas é uma forma de explicar. Nós não podemos aceitar essa reforma que veio da Câmara como definitiva. Nós temos uma Câmara que produziu algumas melhoras e o Senado tem condições de produzir muitas outras. É preciso que a gente insista com cada senador, com cada senadora, que nós temos sim que trabalhar essa proposta e melhorá-la. Que do jeito que está, ela vai aumentar a taxa de crescimento de miséria. E isso é muito triste para todos nós que trabalhamos a vida inteira pensando num Brasil melhor. Nós continuamos pensando num Brasil melhor. Esta reforma e aqueles que a produziram certamente não estão pensando nesse mesmo Brasil que nós pensamos. Obrigado. Muito bem. Paulo Lino, presidente do sinal. De imediato, o presidente do MOSAP, senhor Edson Guilherme Alberto.